Estamos aqui no capítulo Matrimônio e Amor, né, que vem logo após do capítulo da mediunidade. Esse capítulo, né, o capítulo anterior, né, que tratava sobre a mediunidade, a Joana vai trazer dessa importância, né, dessa troca energética com a vida, que é de fundamental importância, né? Ela diz que é uma conquista, essa mediunidade, ela é uma conquista paranormal, né, por ser aspectos do próprio espírito, é uma potência que não necessariamente precisa de outro espírito para que ela aconteça, mas é uma conquista que passa por uma paranormalidade, se encontra inata em nós, a fim de que possamos superar os limites, né, em que nos debatemos, ampliando a percepção psíquica, moral e emocional da vida, né? Porque a partir da mediunidade nós temos um diálogo energético com a vida e nada melhor, né, do que as experiências mediúnicas, inclusive para se conectar emocionalmente com a vida em todos os níveis. Isso é muito importante porque ela vai dizer aqui, né, nesse contexto, em relação à mediunidade, que a mediunidade intrinsecamente é o exercício do masculino e do feminino na criatura humana, né, que foi símbolo da árvore, essa árvore que dá o fruto, né, que Jesus trouxe, sendo essa árvore o símbolo desse feminino, gerador, gestacional, como já nós encerramos a outra aula falando disso, e o fruto, né, esse masculino que vai inseminar a terra, que vai fazer nascer outras árvores, né? Aí ele guarda a semente, ele essa bolsa seminal, que uma vez plantado na terra, né, que a própria terra também é um símbolo feminino, ele vai gerar um encontro do fruto com a terra, vai gerar um novo ser, uma nova planta, né, que também é o símbolo do masculino. É também esse fruto que vai à mesa, que é atritado com a vida, né? Que é desgastado, que, né? Toda essa realidade da simbologia trazida por Jesus é a integração do masculino e do feminino. É a união dessas duas energias. Então, ela fala que a mediunidade, como proposta por Jesus, é a integração, é a vivência plena das energias da ânima e do ânimos. E à medida que o indivíduo faz esse movimento, não é diferente o exercício dessa experiência no matrimônio e na vivência do amor. Para que o indivíduo tenha esse matrimônio, né, que ela traz aqui, é justamente um exemplo de como ela vem falar logo depois disso da mediunidade, porque os dois aspectos são essenciais como exemplos de integração dessas duas energias para que esse movimento, a partir desses lugares, na condição do matrimônio ou da mediunidade, é onde essas energias se expressam com potencialidade. E ela vem falar disso, da ânima e do ânimos aqui nessa proposta, né, desses dois capítulos. Essa ânima inconsciente, ela gerou sintomas históricos, né, o que a mediunidade muitas vezes consegue integrar. A inconsciência da energia oposta a nós, ela pode gerar sintomas no nível subjetivo, pessoal e no nível coletivo. Então, ela vai falar da visão do feminino que foi proposta pelas religiões, mas é uma visão de um feminino de homens cuja ânima estava muito inconsciente e se sentiam dominados pelas próprias energias femininas. Então, são homens que desqualificam a imagem da mulher, que colocam a mulher como um segundo plano, né, que erotizam a imagem do feminino, sempre conversando com o feminino a partir desse lugar do erótico, ou desse lugar excessivamente materno, né, onde muitas vezes os dois não podem conviver ou dialogar, né, na maternidade, esse erotismo, né, ficando muito polarizada essas duas realidades. Ela vai falar de um medo da mulher, como se a mulher fosse um lugar de tentação, esse feminino da tentação hipnótico, que mexe com a cabeça do homem, pode levar, né, comparado a um demônio, um daimon, né, que tira o homem da sua sanidade e desorganiza as suas funções psíquicas, né? Isso foi gerando uma compensação de um masculino que já se encontrava dominado por essas energias femininas internamente. Isso gera um movimento machista, né, generalizado, onde impunha essa submissão e essa escravidão ao feminino, que na realidade é um reflexo
da própria realidade dos homens, né, de maneira compensatória na relação com sua ânima, né. As religiões foram muito impactadas por essa inconsciência dessa energia oposta, né, grande parte, algumas mulheres, poucas delas conseguiram romper e trazer outro significado para o lugar feminino dentro dessa realidade, mas não é só desse feminino literal de uma mulher lá fora, né, mas da relação do homem com o simbolismo do feminino, né? Então isso é muito importante para que a gente tome consciência. A mediunidade é um caminho muito importante para fazer essa integração, porque ela vai trabalhar os dois reinos, o inconsciente profundo e o reino solar da consciência, esse reino masculino do ego e o reino feminino do inconsciente, onde a ânima vai se manifestar através dessas relações mediúnicas, como essa alma que se expressa, e o ego vai integrar essa realidade, seja ela sombria ou mais virtuosa, dentro da sua proposta. À medida que essas energias se tornam muito inconscientes para a criatura humana, elas se manifestam projetadas no social e dentro das relações subjetivas, em especial nessas propostas religiosas sócio-históricas, como nós estamos comentando, né, a respeito da o texto bíblico, né, mostra uma mulher em segundo plano, uma mulher que vem como um subproduto de uma realidade masculina, uma mulher que tem que ser servil ao homem, que nasce para servir, num lugar muito materno, escravizada àquela realidade, submissa às decisões, uma mulher sem voz, né? Uma mulher que deve seguir as pegadas do masculino, e caso ela não siga essa caminhada, né, sufocada, com seus potenciais sufocados, como se fosse um eco desse masculino que se coloca ali muito patriarcal, muito excessivo no seu machismo, nas suas subjugações, por, na realidade, estar compensando uma impotência interna. Na realidade, atrás desse patriarcado machista tem uma grande impotência interna do homem a respeito dessa realidade da energia do feminino, de maneira compensatória essa realidade. E diante dessa proposta apresentada por Joana, sócio-historicamente isso foi se consolidando como um processo projetivo nas relações familiares, onde essa conduta evoadâmica, né, essa postura, esse lugar emocional evoadâmico, ele começa a desenhar uma realidade da consciência coletiva. No casamento não é diferente, né? No casamento, assim como na vivência da religião, essa ânima e esse ânimos, ele é também projetado, né? Então, à medida que nós nos relacionamos no matrimônio, é necessária a integração dessas energias para que o homem possa se sensibilizar pela realidade do feminino, ser atravessada por ele e começar, de alguma forma, a caminhar na direção da integração dessas energias, e a mulher, dentro dessa realidade, sendo atravessada por essa realidade do masculino, dessa energia solar, penetradora da vida, e que vai organizar. É importante que nós estamos entendendo a ânima e o ânimos como energias universais que organizam o espírito internamente, não em termos, como falamos na outra aula, de questões simbólicas, genitais ou eróticas. Passa por isso também. Mas é um símbolo muito maior do que o próprio erótico e a própria sexualidade. Né? É um símbolo que vai muito além, e sim como uma energia organizadora da vida psíquica da criatura humana, e que está presente ambas, tanto nos homens quanto nas mulheres, em termos de biologia, mas em termos de psicologia ela transcende. Tanto que, em contexto, falando em contextos mais eróticos, de escolhas emocionais, a biologia não consegue sufocar as escolhas psicológicas dessa ânima e desse ânimos, que se manifesta nas mais diversas configurações no campo da sexualidade e no campo da afetividade, de maneira propriamente dita, um pouco mais afastada das expressões instintivas, não restringindo essa pluralidade, essa diversidade da energia. Ela coloca aqui que, a fim de que os indivíduos consigam o êxito no matrimônio, que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor, torna-se indispensável
que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia, sincronizando-se ânimos na mulher com a sua feminilidade e a ânima no homem com a sua masculinidade, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles, o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional, se assim não ocorre, dando lugar a comportamentos agressivos de sensualidade ou de desvio de conduta. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, fazem uma grande síntese, porque o inconsciente de um é a vivência consciente do outro e vice-versa. E nesse processo vai formar essa função transcendente, né? Essa realidade que transcende o masculino e que algumas religiões orientais já conhecem muito bem, né? Na denominação do divino pater mater, que é essa fusão, né? Que esse Deus que é pai é também mãe, é esse Deus que fecunda, mas que também gesta, é esse Deus que separa, mas também une, né? É esse Deus que é amor em todas as instâncias do universo, em todos os níveis. Essa realidade da ânima e do ânimos, ela vai gerar estados afetivos, projetivos e identificação, tornando essa energia masculina ou feminina sombria, excessiva, disfuncional, desadaptada. E o próprio Carl Gustav Jung já asseverou que o maior desafio da criatura humana dentro de uma psicologia encarnatória, né, dentro dessa realidade, se a gente pode falar assim, é lidar com as energias da ânima e do ânimos, né, como polos opostos. Não há uma parte mais difícil da sombra de ser assimilada do que essa energia oposta, porque ela é oposta. Ela é justamente o oposto da realidade dessa consciência egóica. Então, ela pode nos tomar, nos hipnotizar, ela pode nos inflar, nos causar todos os processos psicológicos de transformação, mas ela também pode nos guiar, nos conduzir, nos sensibilizar, nos fortalecer, nos tornar firmes, né, decisivos, amorosos, e ao mesmo tempo severos, com um grande amor pelas criaturas que nos cercam, baseado na integração dessas duas energias, assim como Jesus. Então ocorre esse matrimônio lá fora, é antes de tudo um casamento aqui dentro. É um casamento interno, no qual o homem precisa casar a sua realidade de consciência com o seu inconsciente profundo. À medida que essa conúncio, essa comunhão ocorre dentro de si, a criatura humana, seja ela polarizada numa biologia masculina ou feminina, ela vai alcançar uma relação com os seus opostos externamente, refletindo a sua relação interna lúcida e consciente, facilitando uma caminhada matrimonial que não seja infantilizada, onde o parceiro fica polarizado numa imagem projetada do pai, regredido na infância, ou da mãe, regredida da infância, ou vista através de um lugar erótico, ou de um lugar extremamente sensualista, né? Ele começa a enxergar a mulher real, que está à frente dele, sem essas projeções excessivas, e a mulher passa a enxergar o homem real que existe ali, dentro daquela realidade, e que transcende, inclusive, essa psicologia infantil, que também é arrastada por essa inconsciência do masculino e do feminino.